Bom dia pra você que tá chegando comigo, amigo torcedor, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando nessa manhã de sexta-feira com um mundo de informações pra deixar você extremamente bem informado. Então você que tá chegando comigo, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Sempre chegando com um mundo de informações pra deixar você muito bem informado aqui na Gol. Antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido, tá? Dá uma verificada aí se efetivamente você tá inscrito aqui no canal. É muito importante isso, que você dá uma verificada, muita gente tá falando que se inscreve, a inscrição acaba caindo, então é importante que você dê essa moral, tá? Chegando agora a 45 mil, a nossa meta era ter chegado a 50 mil até o final do ano, né? Ainda não, já estamos no final do ano, né? Dia 12/12, mas a gente sabe que vai ser muito difícil chegar a 50 mil, entretanto, né? Chegar a 45 mil já é uma grande, né? Uma grande vitória pra gente, provavelmente em janeiro, início de fevereiro, se as coisas continuarem, né? Crescendo da forma que a gente tá conseguindo aqui na Gol, a gente pode chegar aí a 50 mil inscritos aqui na Gol TV, tá, meus amigos? Olha só, mercado da bola tá muito quente, tá muito oriçado, como a gente costuma falar aqui no Brasil, né? E um vídeo exclusivo para falar sobre o Esquadrão, meus amigos, porque o Ratão, ele tá fechando o empréstimo dele. Para quem não lembra, para quem não sabe, o Ratão, ele tá emprestado, né, pelo Bahia, lá no futebol japonês. E, meus amigos, o Ratão se tornou um sucesso no futebol japonês. Ele é artilheiro e tá aguardando a situação do Bahia para poder saber se volta ou não volta. Vou trazer a informação e, como vocês bem sabem, daqui a pouco eu trago também a minha opinião. Olha só para vocês verem, ele é destaque lá no Cerezo Osaka, né, do Japão. Nessa temporada de 2025, o Rafael Ratão volta ao Brasil nessa sexta-feira, mais conhecida como hoje, após o fim do empréstimo com o clube japonês. Agora ele vai aguardar aí a definição do Bahia para poder resolver o seu futuro, tá, meus amigos? O atacante tem contrato com o tricolor baiano até o fim do ano que vem, até o fim de 2026, mas não sabe se vai vestir a camisa azul, vermelho e branco. Tudo depende da decisão aí do Bahia, que tem reapresentação prevista para o dia 5 de janeiro. Em princípio, se nada acontecer, ele se reapresenta aí normalmente, tá? Só para vocês terem uma ideia dos números do Ratão lá no futebol japonês, ele foi artilheiro do Cerezo Osaka na J1 League, né? Fez 18 gols e deu 3 assistências em 36 partidas. Então, em 36 partidas, ele participou aí de 21 gols. Cara, 36 partidas, ele teve participação direta em 21 gols. Aí você fala, mas é no Japão. Cara, futebol japonês não é mais aquela baba do boi bandido de antigamente, não, tá? No geral, tá? Foram 23 bolas nas redes, né? Em 44 jogos, sua temporada mais artilheira da carreira. Então, pra ele, lá no Japão, foi o ápice aí da carreira dele, com 23 gols em 44 jogos. Antes do empréstimo ao clube japonês, o Rafael Ratão, ele chegou ao Bahia em 23 e foi opção aí recorrente nos jogos do time saindo do banco de reservas, tá? Ao todo ele fez 54 partidas pelo Tricolor, com 10 gols marcados e 4 assistências. Cara, 54 partidas, na grande maioria, ele entrando no decorrer do jogo com 10 gols. Eu lembro de um gol dele, e eu tava no estádio, foi contra o Botafogo, né? Um passe do Cuesta, né? Foi do Cuesta, um passe do Depena, né? Pra ele entrou na área, enfim, gol. Lá no Newton Santos, eu tava lá fazendo a cobertura desse jogo do Bahia contra a equipe do Botafogo. Um bom jogo do Bahia e um gol do Ratão decidindo aí a partida em favor aí do Tricolor. Eu não lembro se foi empate, se foi gol de empate. Não, foi gol da vitória. Gol da vitória, 2-1 pro Bahia, né? No Newton Santos, que nesse ano que o Botafogo foi campeão brasileiro da Libertadores, o Bahia, ele foi o grande algoz, né? O Botafogo se tornou um dos grandes fregueses do Bahia nos últimos anos. Essa é a pura realidade. E aí vem minha opinião. Jonas, o que você acha do Ratão? É pra trazer o Ratão? Não é pra trazer o Ratão? Cara, evidentemente que o Bahia tá em outro patamar, né? O Bahia, ele tem que mirar contratações. Se o Ratão ele foi emprestado, é porque na cabeça do Grupo City, do próprio Rogério Ceni, o Ratão naquele momento não servia mais para o Tricolor, porque o Bahia precisava de jogadores mais qualificados, enfim, não sei qual foi a justificativa, mas chegou à conclusão por emprestar ele, né? Até porque ele era reserva, então emprestou ele, que ele não servia, né? Será que vai servir agora? Não vai servir agora. Agora, a grande questão é que só tem o Willian José, que também é muito contestado pelo torcedor do Bahia. Tinha o Thiago, que fazia as vezes do Willian José, o Thiago foi negociado, né? Deixa aí o Bahia para a próxima temporada. Em princípio, a gente está apurando, a gente está conversando aí com pessoas, a gente não sabe, a gente não tem a informação ainda se o Bahia está negociando com algum atacante.
o que a gente sabe que tá negociando com o Fabiano Souza, porque é uma contratação emergencial, porque o Bahia chegou à conclusão que não vai renovar o contrato com o Santiago Arias, então só vai ficar com o Gilberto e o menino da base, então vai precisar ir contratar um lateral direito. Então, pode acontecer, né, pelo que ele desempenhou lá no Japão e pela forma que ele foi útil até no próprio Bahia, pode acontecer do Ratão ele ser reintegrado e participar aí do início de temporada com a equipe do Bahia, tá, meus amigos? Tem 2 nomes que eu trouxe aqui pra vocês, que eu acho que são 2 nomes que poderiam elevar o Bahia de patamar, e uma coisa que eu venho falando constantemente, o Bahia ele precisa entrar no circuito do mercado da bola, pô. Porque o que me irrita nesse Bahia do Rogério Ceni é que respeita muito os adversários, respeita muito o Flamengo, respeita muito o Palmeiras. O Bahia era pra estar nessa bendita semifinal de Copa do Brasil, porra, que agora vai dar 2 vagas pra Libertadores direto, sabe? Por respeitar muito o Fluminense, tá fora. Ano passado respeitou muito o Flamengo e ficou fora. E não é só dentro de campo, fora de campo também não tem que respeitar não. A camisa é tão pesada quanto, a estrutura é tão grande quanto, sabe? A grandiosidade é tão grande quanto, tamanho, sabe? Então assim, tem que ir pro mercado da bola incisivo pra brigar com o Flamengo, com o Palmeiras, eu sei que é difícil, mas porra, tá precisando o Grupo City se movimentar um pouco mais pra trazer uma grande contratação, né? Eu separei aqui 2 nomes, uma nem é uma grande contratação, uma que eu vou trazer aqui agora é uma possibilidade, uma oportunidade de mercado, que é o Luciano Vieto, o jogador que tá deixando o Racing. Cara, o Racing e o River Plate estão se desfazendo de um monte de jogador bom. Alguns perebas, evidentemente, mas um monte de jogador que já encerraram o ciclo deles, né? O Everton Ribeiro é ruim? Claro que não é ruim. Ele saiu do Flamengo porque ele é ruim? Não, porque ele encerrou o ciclo. Então tem vários atletas no Racing, vários atletas no River que estão encerrando o ciclo que cairia como uma luva em qualquer time do futebol brasileiro. E o Luciano Vieto é um desses. Ele tem 32 anos, não é nenhum... Jonas, mas não é o perfil de atacante que o Grupo City quer. Pô, então não adianta, irmão. Tu vai contratar o Lúcio Rodrigues com 20 e poucos anos. Aí vai chegar aqui, vai fazer uma temporada boa e vai vender. Então vai ficar nessa roda bamba? Tem que roda bamba, né? Não roda bamba, não. Nessa roda gigante, né? Então tem que trazer algum jogador que possa também. Tem que pensar no lado esportivo, porque não adianta você só pensar na revenda ou na venda se o lado esportivo tá decadente, se o lado esportivo tá brigando pra não cair, coisa que o Bahia não vê, né, há 2 anos, quase 2 anos, indo pra 3 anos. Então, assim, tem que também pensar no lado esportivo. Vendeu o Thiago, você tem em mente algum jogador que possa suprir? Você tem um substituto eventual pro Everton Ribeiro? Não. Você tem um substituto eventual hoje pro Willian José? Não. Então você tem que ir no mercado. E entre você repatriar, né, o Ratão e trazer o Luciano Vieto, cara, o Vieto, olha só por onde ele já passou. Ele tem um currículo para um jogador de 32 anos grandiosíssimo. Ele passou pelo Villarreal, Atlético de Madrid, onde ele foi muito bem, passou aí pelo Valência, aí jogou no Sporting de Portugal, jogou no Al Hilal, aí depois foi pro mundo árabe para estourar um dinheiro, né, e depois ele veio pro Racing e agora ele pode vir a custo zero. É se negociar o contrato e negociar tempo de contrato, multa rescisória e trazer o cara. E ele é o típico atacante que o Rogério Ceni gosta. Ele não é aquele de área, ele é o cara que sabe jogar, que sai da área também, que sabe sair da área pra criar possibilidades. Enfim, até vai falar, Jonas, cara, então, porra, vocês vão ficar com o Ratão aí na temporada. Tem que ir pro mercado, tem que olhar o mercado, tem que olhar os jogadores que estão terminando o contrato. Repito, o Bahia precisa entrar no mercado forte pra disputar com os grandes clubes do futebol brasileiro. Porque parece que a diretoria ainda, o Rogério Ceni, ainda não chegaram não entenderam que só o projeto do Bahia, só o fato do Bahia agora estar sendo gerido pelo Grupo City é um chamariz de bom jogador do cacete, sabe? E não, aí vai no Fabiano Souza. Porra, pelo amor de Deus. E o outro nome, aí você fala, Jonas, isso é um sonho distante, porque o Flamengo tá brigando, o Palmeiras vai lá e faz a proposta. Flamengo e Palmeiras estão querendo a contratação do Santiago Souza, o jogador da equipe do Racing. Ele tem contrato até 2027. Joga demais o Souza. É pra chegar ali, pra tomar conta da zaga e ser capitão e... mas o Flamengo tá tentando, o Palmeiras e o Bahia vai tentar também. O Bahia vai chegar e vai dar a proposta dele, né? E ele vai aceitar ou não. Vai aceitar pro Bahia ou ir pro Flamengo ou pra qualquer outro clube. O Souza tem 26 anos. E o Bahia tem algo que o Flamengo não tem, que o Palmeiras não tem, que é o Grupo City, pô. Os caras olham e falam, porra, vou ficar aqui 1 ou 2 anos e posso ir pra MLS, né? Posso ir, sabe? Ou vou ficar aqui, porque eu sei que aqui o projeto é grandioso, aqui eu vou receber em dia, entendeu? Então, assim, eu acho que tá faltando ainda pra essa diretoria do Bahia entender
a grandiosidade do projeto que eles estão inseridos, né? E não se ficar se menosprezando, vou pegar resto do Flamengo, vou pegar resto do... Não, porra. Se infiltra no mercado. Ergue o peito, não tem aquela parada que quando você... Pô, entro ali ou não entro? Será que eu vou ficar barrado ali ou não vou ficar barrado? Irmão, ergue o peito, ergue a cabeça e sai entrando com naturalidade, que ninguém vai... Lá ele, né, gente? Mas que ninguém vai te barrar, não, pô. Aquele impostor do Pânico, ele fazia isso, mano. Ele botava o terno e, ó, é o meu lugar. E ali é o lugar do Bahia, tá brigando com o Flamengo, com o Palmeiras, no mercado, pô. Sabe? Ninguém esperava. O Everton Ribeiro escolheu ir pro Bahia, lógico, pô. Ele olhou o projeto, ele olhou as possibilidades, ele olhou, pô, aqui eu vou ficar tranquilo, minha família vai ficar tranquila, né? Vou receber em dia. E escolheu o Bahia, não escolheu o Cruzeiro, não escolheu o Grêmio, não escolheu o Fluminense. Então acho que falta isso, o Bahia ser mais incisivo, o Bahia ser mais autêntico e o Bahia acreditar mesmo que dá pra chegar e dá pra contratar e dá pra brigar com esses times. Agora, a não ser que o Grupo City fale assim, ó, a gente não tem dinheiro. Aí tudo bem, porque eu acho que é muito improvável. Agora, se o Grupo City chegar e falar, eu não tenho dinheiro, vai fazer o quê? Não tem como fazer nada, né, meus amigos? Mas tá aí. Ratão pode se reapresentar em janeiro, caso o Bahia não encontre um novo empréstimo aí pro jogador. E o Luciano Vieto tem um contrato findando agora dia 31 de dezembro. E o Santiago Sousa já deixou muito claro em entrevistas lá na imprensa argentina que ele quer, que ele não vê problema algum em jogar no futebol brasileiro, que para ele seria um grande orgulho jogar no futebol brasileiro. Tá aí. E outras oportunidades que tem no próprio Racing, no próprio River. Enfim, meus amigos, é só mapear o mercado que você vai achar, né? Mas parece que a galera só vê Paulão da vida, David da vida, Fabiano Souza da vida. Olha pro mercado sul-americano que tem jogadores bons e baratos pra poder reforçar o time. Tenho certeza absoluta disso. Deixa o like aí, inscreva-se aqui no canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Peço pra você que tá com a gente, cara, verifica se você realmente tá inscrito, tá? Dá essa moral, compartilha com seus amigos, pede pra galera se inscrever aqui. Se você conseguir mais um inscrito aqui no canal, a gente vai andar mais rápido nessa meta de chegar a 50 mil inscritos, tá bom? Se você gosta do meu trabalho, faça isso, deixa o like, compartilha, torne-se membro aqui do canal. Se você não gosta, né, e acha que eu tenho que melhorar alguma coisa, deixa o feedback aí nos comentários, que a galera lê, eu também leio. A gente tá sempre tentando melhorar cada vez mais, tá bom? Forte abraço pra você, saudações, tamo junto. Valeu!